Posso dizer que do panteão dos monstros clássicos do cinema do terror, esse é um dos maiores monstros. É um monstro que tem a ver com a maldição, também tem a ver com bala de prata e tem uma transformação que pode ser muito incômoda, principalmente nos filmes lá do final dos anos 80. Mas será que essa roupagem do século XXI fez jus a todo esse clássico? Ou será que mais uma vez a gente vai ver um filme que no final acaba sendo bem canastrão? Vou contar pra vocês o que eu achei sobre essa película, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom filme para se ver na lua cheia. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje a minha crítica vai ser sobre o filme The Cursed, ou A Maldição. Esse filme começa em um pequeno vilarejo lá em meados do século XIX com a chegada de um médico legista que está ali naquele local para determinar se uma garota de 14 anos foi morta por um animal ou foi morta por uma pessoa. Essa garota foi estraçalhada, então tem todas essas dúvidas. Eis que quando ele chega para averiguar essa situação, outras vítimas começam a surgir e ele se depara então com uma história que é muito mais sombria do que ele imaginava. Enquanto mais e mais vítimas vão se acumulando, fica muito claro para todos os habitantes dali que eles estão amaldiçoados e que essa maldição só vai acabar quando não tiver nenhum sobrevivente naquele local. Como já ficou muito claro, o monstro em questão é um lobisomem que aparece na lua cheia e foge de bala de prata. Lobisomem esse que vem através de uma maldição, que é uma ideia muito tradicional. Quem conhece um pouquinho sobre essa lenda clássica, lendo algum livro, ou talvez até mesmo vendo os filmes como Lobisomem Americano em Paris, ou Silver Bullet, baseado no livro do Stephen King, sabe que essa ideia da maldição é algo que é muito da origem do ser, e que isso foi se perdendo com as novas roupagens contemporâneas, com o lobisomem romanceado, em diversas séries, em diversos filmes. Então aqui a gente tem todo esse retorno. Além desse retorno, a gente tem um cenário que faz muito sentido para essa história. Afinal, todo esse vilarejo, todo esse povo que é muito diferente, que não é tão amistoso, consegue fazer com que a história seja muito imersiva. Logo nas primeiras cenas, eu estava de certa forma preocupado com o que estava ocorrendo ali. E a ideia de como esses habitantes conseguiram ter essa maldição também é bem interessante e quebra essa ideia de mocinho versus vilão. Aqui a gente tem dois lados da moeda e esses dois lados são bem sujos e bem corrompidos. Então tinha horas que de fato eu estava torcendo pelo vilão e horas que eu acabava torcendo pelos supostos mocinhos que eram as vítimas dessa história. Outra coisa que agrega muito nessa trama é a questão do gore. Então tem diversas cenas muito violentas, muito gráficas, tem cenas onde nasce o lobisomem, tem cenas também onde ele destrói as pessoas e rasga. Então isso, para quem gosta de sangue, gosta desse tipo de cena de horror, vai ser bem legal, bem divertido, ou até mesmo meio assustador se você tem medo de filmes de monstros, que não é o meu caso. Agora eu vou falar os pontos fracos dessa história. Esse filme se passa no século XIX, então tem toda a lógica de estar tudo iluminado por lamparinas, só que em cenas de muito horror, em alguns momentos ficava muito escuro, eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo e ficava só aquela coisa de ouvir o som e entender o que ocorreu a partir desse som. Para mim isso foi uma quebra de expectativa e eu não gostei tanto. Outra coisa que eu acho de fato que é um ponto bem fraco desse filme é como é esse lobisomem. Eu esperava algo mais voltado para o Lupino, afinal ele estava com toda essa ideia de retornar ao clássico, com a ideia da maldição e até mesmo dos pontos fracos desse animal, dessa besta fera, só que aqui a gente vê uma coisa bem contemporânea, feita pelo CGI, e isso acaba estragando um pouco com a nossa experiência. Poderia ter feito algo com animatronics, ou até mesmo feito algo com alguém vestido de lobisomem de fato, que seria muito mais interessante para mim, mesmo que não fosse tão verossímil. Mas fora isso, vou dizer para vocês que o roteiro é amarrado, a história tem começo e fim, e esse começo e fim são satisfatórios. É com toda certeza um filme de terror que merece ser levado em consideração. Não é um filme para assustar, mas é aquele tipo de filme que você chama os amigos para assistir, que vai ser uma boa diversão. Então, como sempre, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, e se você tem alguma dica de filme, série ou livro, pode escrever aí embaixo, que eu leio todos os comentários, e vai ser um grande prazer ler a sua dica.